Deus abençoe a todos. Esclarecimento sobre os últimos acontecimentos na ilha de São Tomé e Príncipe. Há um ano atrás, aproximadamente, a igreja em Costa do Marfim vinha sofrendo vários ataques nas redes sociais. Mentiras, calúnias e, inclusive, também graves ameaças. O bispo Vitor, responsável pela igreja, foi às autoridades em Costa do Marfim e denunciou esses ataques e essas ameaças. As autoridades policiais de Costa do Marfim iniciaram uma investigação contra os perfis falsos. A igreja não sabia quem estava por trás daqueles perfis. Então, começou-se um processo contra as plataformas, Facebook e outras, que colocavam os vídeos e as informações de ameaças, de calúnia e de difamação. Depois de algum período de investigação, a polícia chegou então ao crime. Chegou a quem estava por trás dos perfis falsos. Um pastor da Igreja Universal, um pastor santomense, um pastor em atividade, estava por trás. A polícia então abriu um procedimento e a justiça mandou prender o pastor. Mandou prender há cerca de um mês. Nós, quando soubemos que era o pastor, ficamos realmente decepcionados. Jamais esperávamos isto, porque nós não entramos com ação contra nenhum pastor. Nós não mandamos prender nenhum pastor. A polícia, a Justiça de Costa do Marfim investigou, abriu o processo de prisão e o pastor está preso. Quando a esposa desse pastor voltou para São Tomé e Príncipe, então iniciou-se um processo pela libertação desse pastor. A igreja foi procurada e a igreja foi chamada lá na Assembleia dos Deputados para dar explicação. O bispo Rangel compareceu e explicou que não foi a igreja quem mandou prender o pastor, foi a justiça. A igreja apenas denunciou as agressões, os ataques que vinha sofrendo nas redes sociais, sem saber quem eram os agressores. Os deputados não se conformaram e deram 8 dias para a igreja trazer o pastor de volta. O bispo respondeu a todos os questionamentos, inclusive dizendo que não foi a igreja quem prendeu o pastor. Não foi a igreja quem prendeu. Os deputados saíram dessa comissão, deram entrevistas, falando sobre o prazo, falando sobre a volta do pastor, que eles exigiram da igreja a volta do pastor, e a população, quando o prazo já estava vencendo, e o pastor não voltou, porque a igreja não tem poder para tirar um pastor da prisão. A população, então, inflamada, foi até as igrejas, 8 igrejas, e destruiu as igrejas, inclusive a sede, a catedral. Entrou, incendiou, saqueou, enfim, barbarizou. Nós fomos às autoridades da ilha, pedimos, inclusive, segurança, porque já estava esse clima. Alguns policiais foram, mas não foi o suficiente para conter a multidão. Graves ameaças estão sendo feitas. Nós estamos retirando os pastores estrangeiros, angolanos, moçambicanos, brasileiros, enfim, que estão lá na ilha. E estamos também em Costa do Marfim, dando assistência ao pastor que está preso para a sua liberação. Porém, quem libera o pastor é a justiça, não é a igreja. Nós aguardamos as autoridades para tomarem providências
com relação ao que está acontecendo, uma vez que a igreja não prendeu o pastor. Quem prendeu o pastor foram as autoridades lá em Costa do Marfim. Esses são os fatos. Essa é a verdade. Se você está agora acompanhando esse vídeo, estenda a sua mão, faça uma oração para que Deus venha abençoar aquele lugar, as autoridades daquele lugar, os deputados e toda a população, e que o trabalho da igreja continue para ganharmos muitas almas lá em São Tomé e Príncipe. Deus abençoe a todos.